Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que ótimos, certo? Estamos aqui para mais uma bateria de questões nessa aula de revisão de alguns tópicos para a prova do TJ de Santa Catarina, a parte de legislação interna. Nessa segunda aula, eu quero abordar questões sobre o Código de Divisão e Organização Judiciárias, assim como questões sobre o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, certo? Então, a gente vai fazer uma bateria de questões basicamente sobre esses dois códigos. Mas, primeiramente, eu vou deixar aqui uma dica, né, uma atualização sobre o regimento interno. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, mas para quem não assistiu, eu vou repetir novamente aqui, para deixar, digamos assim, bem um lembrete bem fixo, né, para vocês, da importância de verificar uma atualização que ocorreu no regimento interno após a publicação do edital. O edital foi publicado dia 25 de março, certo? E no nosso material a gente abordou já a atualização que tinha ocorrido no dia 20 de março, que foi dias antes da publicação. Mas por conta de uma previsão editalícia que está no edital, no anexo 1, que prevê que pode ser cobrado atualizações legislativas mesmo após a publicação do edital, eu estou passando aqui para vocês verificarem as alterações que ocorreram no mês de abril e no mês de maio agora, sobre o regimento interno, ok? Então, eu acho interessante que vocês deem um Ctrl F, né, no regimento interno. Esse regimento eu acessei a partir do site do TJ Santa Catarina. Vocês vão aqui na parte de legislação interna e ele vai abrir essa página aqui, ok? Vocês clicam aqui no novo regimento interno e vai abrir esse arquivo, né, do regimento com todas as atualizações. Então, ocorreu uma alteração número 40 e 41, ok? Aqui essa emenda regimental número 40, bem como a emenda regimental número 41. Então, vocês dão um Ctrl F e verifica os artigos que teve alteração. Não foram muitos, certo? Não foram muitos artigos que sofreu alteração, mas é interessante que vocês leiam com atenção essas alterações, esses artigos, alguns que foram revogados até, para que vocês tenham em mente, até porque, pelo que eu vi, são artigos bastante importantes, ok? No contexto de prova. Esse, por exemplo, aqui trata-se de sustentação oral, e, e é um assunto que pode sim ser cobrado em prova, certo? Então, eu recomendo que vocês tenham uma leitura atenta desses artigos. E então foram as emendas regimentais número 40 e número 41. Vocês dão um Ctrl F, certo? Não foram muitas alterações, dá para vocês lerem e se atualizar tranquilamente nesses próximos dias, ok? Então, essa é a minha primeira recomendação. E agora a gente vai começar a responder questões, uma bateria de questões sobre o Código de Organização Judiciárias e sobre o Código de Normas da Corregedoria, ok? Eu selecionei algumas questões para que a gente possa refrescar na memória alguns conceitos, algumas informações e, enfim, ajudar aí vocês na fixação do conteúdo nessa reta final, ok? Primeira questão, todas essas questões estão de acordo com a Lei Complementar 339, ok? 339 de 2006, essa lei que ela revogou disposições em contrário lá do Código de Divisão e Organização Judiciárias, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte:
De acordo com a Lei Complementar 339 de 2006, qual das seguintes definições está correta? Letra A. Comarca é uma unidade de divisão judiciárias integrada jurisdicionalmente e administrativamente e a uma subseção judiciária. Ou letra B. A subseção judiciária é um agrupamento de comarcas. Letra C. A região judiciária é o agrupamento de circunscrições judiciárias. E letra D. A vara distrital é uma unidade de divisão judiciária com competência territorial específica, desvinculada administrativamente da comarca. Gente, essa primeira questão, a nossa alternativa correta é a letra C, ok? A alternativa correta é a letra C. Com fundamento nesse artigo 1º, artigo 3º, artigo 3º, certo? Que fala justamente dos conceitos do que vem a ser seção judiciária, subseção judiciária, uma região judiciária, enfim, esses conceitos aqui são muito importantes no contexto de prova, que vocês façam a distinção de cada um deles, certo? Então, a nossa resposta nessa questão número 1 será a letra C, que a região judiciária é um grupamento de circunscrições judiciárias, ok? Então, o nosso gabarito aqui, de acordo com o inciso terceiro do artigo 3º. Então, vamos lá. Questão número 2. Segundo a Lei Complementar, as unidades de divisão judiciária serão definidas por ato do Poder Executivo, resolução da Assembleia Legislativa, decreto do governador do Estado ou ato do Tribunal de Justiça. Gente, obviamente, a nossa resposta é a letra D, certo? É a letra D, se dá por um ato do Tribunal de Justiça. Não há que se falar, nesse caso, de intromissão de outros poderes nessa competência de legislar, de organizar a questão da divisão judiciária, ok? Se dá por ato do Tribunal de Justiça. O fundamento para essa questão vai estar justamente aqui no parágrafo 2º do artigo 3º, que fala que as unidades de divisão judiciárias serão definidas em ato do Tribunal de Justiça, que poderá distribuí-las ou agrupá-las territorialmente no Estado, ok? Então, esse é o nosso gabarito para a questão de número 2, ok? Questão número 2. Vamos para a questão de número 3. O agrupamento de comarcas e comarcas não instaladas, contíguas, com atuação distinta, embora integradas, é denominada. Então, aqui mais uma vez, a questão está pedindo que o candidato tenha uma habilidade em distinguir cada conceito aí do que vem a ser seção, região judiciária, circunscrição e subseção, ok? Essas informações são importantes, são muito importantes. Outro tópico importante dentro desse tema de organização judiciária, que vai vir algumas questões aqui mais adiante, se diz respeito à criação tanto de varas como de comarcas. É importante vocês ficarem atentos aos requisitos que estão estabelecidos na legislação, tanto para criação e extinção de varas e comarcas, ok? Esses conceitos são muito importantes no contexto de prova. Quanto à questão número 3, a nossa resposta será a letra B. Letra B de bola, certo? É o conceito que se enquadra no quesito de circunscrição judiciária.
que a gente vai estabelecer aqui, ó, circunscrição judiciária, é o agrupamento de comarcas e comarcas não instaladas, contíguas, com atuação distinta, embora integradas, ok? Então, questão número 13 é o gabarito letra B. Questão número 3, gabarito letra B. Questão número 4. Qual é o prazo para que um juiz opte por uma vara ou uma comarca recém-instalada? Mais uma vez, se fala aqui de prazos. Prazos, dentro desse contexto de uma legislação específica, de legislação interna, é muito importante porque eles cobram a literalidade. E quando se cobra a literalidade de lei, essa questão de prazos é muito requisitado pelas bancas, ok? Então, essa é uma informação importante. Esse prazo será de 5 dias, contados após a publicação do ato respectivo, sendo que o fundamento para essa questão vai estar lá no artigo 10, aqui, ó. Havendo instalação de vara ou comarca no prazo de 5 dias contados da publicação do ato respectivo, poderá o juiz optar pela vara ou comarca instalada, ok? Esse prazo para que o juiz opte pela vara ou comarca são de 5 dias, prazo de 5 dias, ok? Então, esse é o nosso gabarito da questão número 4. Questão número 5. Questão de número 5 diz o seguinte: a reunião de processos em uma só unidade de divisão judiciária visa, certo? Ou será a questão número 5? Ela diz o seguinte, letra A, aumentar a complexidade e o tempo de julgamento dos processos? Gente, claro que não, né? Isso aí não seria favorável, né, para a administração da justiça. Letra B, descentralizar a administração da justiça do Estado, no Estado. Letra C, promover a segurança jurídica, a economia e a celeridade processuais. Reduzir a quantidade de processos julgados por cada juiz. Gente, nesse contexto aqui, o que melhor se enquadra será a letra C, né? Promover a segurança jurídica, a economia e a celeridade processuais, ok? Então, nosso gabarito para a questão número 5 é a letra C. Nós vamos ver aqui o fundamento, que está justamente no artigo 16. Fala o seguinte: visando a segurança jurídica, a economia processual e a celeridade processuais, os processos em tramitação no Estado poderão ser reunidos em uma só unidade de divisão judiciária. Quando? Quando for-lhes comum o objeto ou a causa de pedir e a expressiva multiplicidade de demandas com características semelhantes justificar a reunião em uma só unidade de divisão judiciária, ok? Então, esse é o nosso gabarito para a questão número 5. Questão de número 5, gabarito letra C, ok? Gabarito letra C. Questão de número 6. A instalação das varas após a sua criação por lei é feita pelo. Questão de número 6. Está falando aqui da instalação das varas. É um tema muito importante para vocês ficarem atentos, certo? Questão de número 6. Nosso fundamento é no artigo 17. Nosso gabarito será a letra B, B de bola, ok? Será pelo Tribunal Pleno. Vamos ver o que diz o artigo 17. O artigo 17 diz o seguinte: as varas são criadas por lei instaladas pelo Tribunal Pleno, sempre que o movimento forense o exigir ou for
indicada a especialização das funções jurisdicionais ou a extensão territorial da comarca ou o número de habitantes dos municípios que a integram, recomendar a descentralização, certo? Esses requisitos são muito importantes para que vocês possam fixar aí quando é possível ou quando é viável a criação de varas pelo tribunal, ok? Então, nossa questão de número 6 tem como gabarito letra B, será de competência do tribunal pleno, né? Fazer a instalação das varas criadas por lei. Questão de número 7. Questão de número 7 diz o seguinte: a instalação de varas pode ser recomendada pela proximidade das varas das comarcas vizinhas, densidade populacional, taxa de criminalidade na região e extensão da comarca ou pelo número de habitantes dos municípios que a integram. Gente, a nossa resposta será a letra D. Ok? Resposta letra D, conforme o artigo 17, que fala que a extensão territorial da comarca ou o número de habitantes dos municípios que a integram recomendar a descentralização, ok? Esse é um dos requisitos, né? Uma das possibilidades que podem estar aí acontecendo a criação de uma nova vara, é que a extensão territorial da comarca ou o número de habitantes dos municípios que a integram recomendar uma descentralização. Então, o nosso gabarito para a questão de número 7 será a letra D. Letra D, que fala que a extensão territorial da comarca ou pelo número de habitantes dos municípios pode ser recomendada, nesse caso, a instalação de varas, de novas varas. Questão de número 8. Qual dos seguintes critérios é considerado pelo Tribunal Pleno para instalar novas varas, conforme o artigo 17? Será que é o número de advogados da comarca, movimento forense, localização dos fóruns, orçamento anual do tribunal? Mais uma vez, a nossa questão de número 8 tem como gabarito a letra B, certo? Letra B, conforme aqui o artigo 17, que fala que sempre que o movimento forense o exigir, poderá ser criadas por lei e instaladas pelo Tribunal Pleno novas varas, ok? Então, questão de número 8, gabarito letra B. Letra B. Questão de número 9 diz o seguinte: de acordo com o artigo 18, quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina? E vamos aqui: Tribunal de Justiça, Juiz de Direito, Juízes Substitutos, Tribunal do Júri, Juizados Especiais, Justiça Militar, Juízes de Paz e outros órgãos instituídos por lei. Gente, de cara, a nossa resposta da questão número 9 será a letra A, certo? Será a letra A. Por quê? Vamos ver aqui o fundamento no artigo 18, que ele enumera os órgãos do Poder Judiciário de Santa Catarina, ok? Então, são órgãos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina: o Tribunal de Justiça, o Juiz de Direito, juízes substitutos, Tribunal do Júri, juizados especiais e turmas de recurso, Justiça Militar, juízes de paz e outros órgãos instituídos por lei. É interessante que, nesse momento, vocês saibam a distinção desses órgãos que estão relatados aqui no artigo 18 da lei do Código de Divisão e Organização Judiciárias e aqueles órgãos que estão estabelecidos no regimento interno, ok?
Esse código que estamos estudando agora, ele trata da justiça de primeiro grau, ok? Enquanto que o regimento interno está tratando propriamente do tribunal, ok? Do Tribunal de Justiça, que seria um dos órgãos do Poder Judiciário. Ele está tratando da justiça de segundo grau, o regimento interno. Enquanto que esse código de organização, ele está tratando da justiça de primeiro grau. Ele está tratando da justiça de um modo mais amplo, digamos assim, de um modo mais abrangente. Então, é importante que vocês façam essa distinção, enquanto que ele está aqui relatando os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, o regimento interno, vamos até dar uma olhadinha aqui, para fazer essa diferenciação. Quando no regimento interno ele fala dos órgãos, ele está falando dos órgãos do Tribunal de Justiça, ok? Ele se refere aos órgãos dentro do Tribunal de Justiça. É como se ele estivesse falando dos órgãos desse primeiro elemento aqui, né? Desse primeiro órgão do Poder Judiciário. Então, olha, ele está falando aqui do Poder Judiciário como um todo, dos órgãos do Poder Judiciário. Enquanto no regimento interno, ele está falando dos órgãos do Tribunal de Justiça, ok? Então é interessante que vocês façam essa diferenciação para não confundir na hora da prova, né? Quais são os órgãos do Poder Judiciário e quais são os órgãos do Tribunal de Justiça. Esse aqui que está disciplinado dentro do regimento interno, ok? Aqui no artigo, mais precisamente no artigo 4º do regimento interno. É importante vocês compreenderem essa distinção para não fazer confusão, ok? Então, nosso gabarito da questão 9 será a letra A, ok? Questão número 9, gabarito letra A. Questão de número 10 diz o seguinte: a alteração do número dos membros do Tribunal de Justiça depende de decreto legislativo, resolução do Conselho Nacional de Justiça, letra C, proposta do Tribunal Pleno, ou letra D, ato do governador do Estado. Gente, a nossa resposta para essa questão será a letra C de casa, ok? Será uma proposta do Tribunal Pleno. Proposta do Tribunal Pleno. Com fundamento no artigo 19. Vamos ver aqui. Fala o seguinte, parágrafo único. A alteração do número dos membros do Tribunal de Justiça depende de proposta do Tribunal Pleno. Depende de proposta do Tribunal Pleno. Então, questão de número 10, nosso gabarito será a letra C de casa. Letra C de casa. Questão de número 11. Quais funções desempenharão o Conselho da Magistratura e a Corregedoria Geral de Justiça? Letra A, somente funções administrativas. Letra B, funções de orientação, fiscalização e disciplina. Letra C, funções legislativas e judiciais. Ou letra D, funções de julgamento e execução. Gente, o nosso gabarito será aqui, ó. Letra B, funções de orientação, fiscalização e disciplina, ok? Vamos ver aqui o fundamento. No artigo 20, diz o seguinte: o Tribunal de Justiça funcionará em Tribunal Pleno, em Conselho da Magistratura e em órgãos fracionários, na forma disposta no regimento interno. O Conselho da Magistratura e a Corregedoria Geral de Justiça funcionarão como órgãos de orientação, fiscalização e disciplina. Muito importante essa informação, certo? Tanto o Conselho da Magistratura quanto a Corregedoria Geral de Justiça, eles desempenharão essa função de orientação, fiscalização e disciplina, ok? Então, nosso gabarito para
A questão de número 11 é a letra B de bola. Letra B de bola, questão número 11. Questão de número 12. Questão de número 12 diz o seguinte: de acordo com o artigo 27, salvo-se em regime de cooperação, qual é a competência do juiz substituto, vitalício ou não vitalício, quando designado para responder por uma unidade de divisão judiciária? Gente, essa questão de número 12, o nosso gabarito será a letra B. Esse juiz, ele tem competência plena. Não vai ter uma competência parcial nem restrita, nem somente na seara administrativa, não. Ele tem uma competência plena, sendo ele vitalício ou não. Vamos lá para a fundamentação da questão, que diz aqui, ó, artigo 27. O juiz substituto vitalício e o não vitalício, quando designados para responder por unidade de divisão judiciária, salvo se em regime de comparação, terão competência plena. Ou seja, salvo, né? Decore. A regra é que eles tenham competência plena, mas salvo em regime de cooperação, ok? Mas isso se estende para todos os juízes, para todos os magistrados, sejam eles vitalício ou não vitalício, ok? Então, a nossa questão de número 12 é letra B, competência plena. Questão de número 13. Quem é responsável por exercer a direção subseccional? Letra A, o juiz mais antigo da subseção judiciária. Letra B, o juiz da entrância mais elevada existente na subseção judiciária, designado pelo presidente do tribunal. Ou letra C, o juiz escolhido por votação entre os magistrados da subseção judiciária. Ou letra D, o corregedor-geral de justiça. Gente, a resposta para essa questão número 13 é letra B. Letra B de bola diz o seguinte: o juiz de entrância mais elevada existente na subseção judiciária designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Vamos ao fundamento na legislação. Artigo 37. Diz o seguinte: a direção subseccional instituída com vistas à desconcentração da administração da justiça, cuja competência e atribuições administrativas e de política judiciária serão definidas pelo Conselho da Magistratura, será exercido por um juiz da entrância mais elevada existente na subseção judiciária, designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Gente, esse artigo 37, assim como o artigo 38 e seus parágrafos, eu reputo de muita importância no contexto de prova, certo? Normalmente as bancas gostam de explorar essa questão de diretor de fórum, no caso do artigo 37, está falando do diretor da subseção judiciária. Então, eu acredito que é de muita importância esses artigos, porque se cobra muitas questões de prova a respeito do diretor do fórum, ok? Diretor de fórum, diretor de chefe de secretaria, normalmente como tem esses termos presentes na legislação, acaba tendo uma cobrança em prova, ok? Vamos lá para mais uma questão. Agora, questão de número 14. Questão de número 14 diz o seguinte: nas comarcas com mais de uma unidade de divisão judiciária, quem exerce a direção do fórum? Quem é que vai exercer a direção do fórum? Será o juiz titular da comarca, o juiz substituto mais antigo, o juiz escolhido por votação entre os juízes da comarca,
ou juiz de direito designado pelo Tribunal Pleno pelo prazo de 2 anos. Quem será que exerce esse cargo de direção do fórum? Ok? A nossa resposta será a letra D de dado, letra D de dado, que diz que o juiz de direito designado pelo Tribunal Pleno pelo prazo de 2 anos, ok? Vamos ver aqui a fundamentação no artigo 38. O artigo 38 diz o seguinte: nas comarcas de unidade de divisão judiciária única, a direção do fórum será exercida pelo juiz titular. Naquelas com mais de unidade de divisão judiciária, pelo juiz de direito designado pelo Tribunal Pleno, pelo prazo de 2 anos. Ou seja, a questão está falando justamente que nas comarcas com mais de unidade judiciária. É interessante fazer essa diferenciação, ok? Porque se não houver mais de uma seção, mais de uma divisão judiciária, quem vai ser titular da direção do fórum será o juiz titular. Mas no caso, se ocorrer mais de uma, né, quem vai ser o juiz designado será designado pelo Tribunal Pleno pelo prazo de 2 anos, ok? É interessante fazer essa diferenciação, que pode ser, sim, cobrado em prova. Pode trazer um caso hipotético de que José, né, é um juiz de direito em tal comarca, nananã, e pode fazer um caso hipotético cobrando de quem será, quem é que vai exercer essa função de direção do fórum. Isso é muito importante. Então, eu tenho que lembrar se a unidade judiciária ela é composta por mais comarcas ou se é uma unidade única, né? Então, tem que fazer essa diferenciação. Questão de número 15 agora, vamos adiante. Diz o seguinte: quem responde pela direção do fórum nas comarcas onde não houver juiz titular em exercício? Outra questão pertinente. Quem é que vai exercer essa competência, né? Como exercer essa função de direção do fórum? Letra A, o juiz de direito mais antigo na comarca. Letra B, o presidente do Tribunal de Justiça. Letra C, o juiz substituto. Letra D, o corregedor-geral de Justiça. Vamos aqui ao fundamento. Ele fala o seguinte: o juiz substituto responderá pela direção do fórum sempre que a comarca não se encontrar em exercício juiz titular. Ok? Então, nossa resposta para a questão de número 15, letra C. Letra C. Questão de número 16. De acordo com o artigo 40, nas comarcas com mais de uma vara criminal, o Tribunal de Justiça pode atribuir a competência privativa do júri a. Essa questão é muito importante, que fala do Tribunal do Júri. Pode vir sim uma questão de prova abordando essa temática do Tribunal do Júri, porque tem muitas regrinhas, tem muitas questões para serem decoradas a respeito dessa competência, além de ser uma competência muito especial, né, assim, de grande relevância no contexto penal, certo? Então, é muito importante ficar atentos às disposições que traz sobre o Tribunal do Júri no Código de Divisão e Organização Judiciárias. Vamos lá. Nas comarcas com mais de uma vara criminal, o Tribunal do Júri pode atribuir competência privativa a um júri. O Tribunal de Justiça pode atribuir a competência privativa do júri a qualquer uma das varas criminais, cumulativamente ou não, qualquer vara civil, somente a vara criminal principal, somente a vara de execuções penais. Artigo 40 diz o seguinte: nas comarcas com mais de uma vara criminal, poderá o Tribunal de Justiça atribuir a qualquer uma delas a competência privativa do júri, cumulativamente ou não.
podendo estender a competência a comarcas circunvizinhas. Então, nosso gabarito para a questão número 16 será a letra A, ok? Letra A. Obviamente, letra B não é, né? Fala de varacível. E nem letra C, nem letra D, que fala somente vara criminal principal e somente vara de execuções penais. Nada a ver. Então, nosso gabarito para a questão de número 16, letra A. Agora, a questão de número 17. Quem pode determinar a realização de reunião extraordinária do Tribunal do Júri? Letra A, o presidente do Tribunal de Justiça. Letra B, o Tribunal Pleno. Letra C, o Conselho da Magistratura. Ou letra D, o Corregedor-Geral de Justiça. Gente, o nosso gabarito da questão número 17 será a letra C, o Conselho da Magistratura, ok? Vamos conferir aqui o gabarito. Artigo 42 diz o seguinte: o Conselho da Magistratura poderá determinar a realização de reunião extraordinária do Tribunal do Júri, sempre que o exigir o interesse da Justiça, ok? Eu acho interessante guardar essa informação porque é uma informação que talvez a gente possa confundir na hora da prova. Não é um raciocínio tão lógico que chega à conclusão que será o Conselho da Magistratura que poderá determinar a realização de uma reunião extraordinária do Tribunal do Júri, certo? Talvez a gente pudesse aqui, nessa questão, chutar tanto o presidente do Tribunal de Justiça quanto o Tribunal Pleno, né? Eu acho que seria um raciocínio assim mais lógico, né? Mas quem é responsável nesse caso é o Conselho da Magistratura. Então é interessante guardar essas informações, principalmente quando ela foge um pouquinho assim de um raciocínio lógico, né? Lógico ou convencional de se pensar, que poderia ser tanto o presidente do tribunal quanto o tribunal pleno poderia estar determinando a realização de uma reunião extraordinária. Mas nesse caso é o Conselho da Magistratura. Então, quando vem essas informações que foge um pouco de um raciocínio lógico que a gente está habituado, é interessante a gente guardar essa informação que pode sim ser cobrada em prova e possivelmente a gente poderia errar aí se fosse chutar. Se a gente não lê a lei, a gente acaba querendo chutar, querendo supor uma informação que não se tem. Então, nosso gabarito da questão 17 é o